A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 19 ao verso de número 31, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz as Sagradas Escrituras: o perseguidor é perseguido. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este em quem em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram um conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele contou no caminho que ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara, ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia, Samaria, tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor, amados, ela vem nos dizer que alguns dias que Saulo passou em Damasco, em período de tempo muito indefinido, imediatamente após a visão de Cristo, Saulo foi para a Arábia, onde por 2 ou 3 anos, aleluias, onde ele ficou por 2 ou 3 anos. Gálatas capítulo 1, verso 15. O curto ministério em Damasco pode ter acontecido antes ou depois da temporada de Saulo na Arábia. Havia numerosas sinagogas em Damasco, e neles Saulo proclamou a Jesus como o Filho de Deus. Esta é a primeira vez que esta frase ocorre no livro de Atos. Pode designar o rei messiânico como o objetivo do favor de Deus, segundo Samuel, capítulo 7, verso de número 14, Salmos, capítulo 2, verso 7. Este uso messiânico da frase Filho de Deus foi ilustrada pela pergunta do sumo sacerdote a Jesus, Marcos capítulo 14, verso 61. Provavelmente aqui o termo tem significado messiânico, pois Atos capítulo 9, verso 22 diz que a pregação de Saulo provava que Jesus era o Messias, que aquele, aleluias, era o Cristo. A transformação de Saulo deixou seus ouvintes muito admirados, demonstrando literalmente, juntando isto, juntamente as profecias do Velho Testamento, com o seu cumprimento para mostrar que Jesus era o Messias. Tendo Saulo recebido a instrução de um rabi, conscientemente conhecendo bem o Velho Testamento, isto era-lhe agora muito útil. Os muitos dias incluíam de 2 a 3 anos depois da conversão de Saulo. 3 anos na computação judia podia se referir a um período de mais ou 2 anos completos. Comparando este versículo com 2 Coríntios capítulo 11, verso 32, vemos que os judeus fizeram uma conspiração com o representante do rei Aretas da Arábia. Talvez o reino nabaetano de Arestas se estendesse até Damasco, incluindo esta, mas é mais aceitável que Arestas tivesse um representante na pessoa de um etnarca governando sobre os muitos nabaetanos que moravam em Damasco, quando o ministério de Saulo em Damasco provocou animosidade das autoridades, juntaram suas forças para vigiar os portões no esforço de prendê-lo quando deixasse a cidade. Um dos cristãos possuía uma casa construída sobre a muralha de Damasco. Saulo foi baixado num grande cesto trançado que foi passado através de uma janela, e assim ele escapou.
a conspiração. Quando Saulo retornou a Jerusalém, não pôde se reunir-se novamente aos seus antigos companheiros judeus e aos poucos cristãos que permaneceram na cidade. Suspeitavam que a sua profissão de fé não passasse de uma mera fachada para melhor perseguir a igreja. Barnabé já conhecia Saulo, ou então era um homem de grande discernimento, pois reconheceu a sinceridade de Saulo e apresentou aos apóstolos. Os únicos apóstolos em Jerusalém nessa ocasião eram Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Gálatas capítulo 1, versos 18 e 19. Tiago fora incluído no círculo apostólico. Santo passou a se ocupar agora do ministério do Evangelho em Jerusalém. Seu ministério não se estendia além da capital da Judéia. Gálatas capítulo 1, verso 22 a 24. Em primeiro lugar, ele se dirigia aos judeus que falavam grego ou helenistas, o mesmo grupo em que Estevão testemunhara antes. Atos capítulo 6, versos 6 e 9. Os helenistas tentaram matar Saulo como antes fizeram com Estevão. Saulo escapou com vida apenas por causa da ajuda de seus irmãos cristãos que levaram ao porto da Cesareia, de onde ele navegou para Tarso, sua cidade natal, na Sicília. Agora perdemos Saulo de vista até o capítulo de número 11 e 25, verso 25, mas sem dúvida esteve ocupado em Tarso, pregando o Evangelho, embora não haja registro deste ministério. A seguir, Lucas descreve o crescimento tanto numérico quanto espiritual da igreja em toda a Judéia, Galileia e Samaria. A igreja é uma só, embora haja muitas igrejas locais. Essa é a primeira referência às igrejas da Galileia. Não sabemos quando ou como organizados. Amém? Aleluias. Espero você no próximo áudio, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe a toda a sua família e que possamos sempre estar meditando e buscando o conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Amém?